e fala assim: vamos sentar à mesa. Aleluia, Deus. Olha para o teu irmão com olhar sério, com olhar intimidador e fala assim: vamos sentar à mesa. Vamos sentar à mesa. Agora dá um sorriso e vamos partir o pão. Vamos partir. Vamos lá, na glória a Deus, palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Na prática, partir o pão é fazer o bem aos domésticos da fé. Repita comigo: é fazer o bem, Fazer o bem aos domésticos da fé. Uma pergunta: quem são os domésticos da fé? Os irmãos são pessoas que pertencem à comunidade da fé, são pessoas que pertencem a essa família. Os domésticos da fé nada mais é do que esse irmão que está com você cultuando aqui, esse irmão que é da família espiritual, esse irmão que é a família de Cristo. Então, olha aqui, sentar à mesa começa em ajudar os domésticos. Ajuda começa entre nós. Eu vou repetir de novo. Aleluia, Deus. Ajuda começa entre nós. Oh, glória. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: nós temos a Fundação Reviver. Temos ou não temos? Temos. Esse mês, aniversário, Agosto Verde, estamos preparando uma festa, ação social. Mas olha aqui para mim: a Reviver, ela não pode começar lá nas nossas instituições. Ela precisa começar primeiramente aqui, entre nós. Então, sentar à mesa é fazer o bem àqueles que estão conosco, tendo a comunhão na mesma fé, perseverando conosco na doutrina e tendo comunhão. Estes são os domésticos da fé. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas um dos outros. Levai as cargas um dos. E o versículo 10 do capítulo 6 diz: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Aleluia, Deus. Então, quando nós sentamos à mesa, na prática, é ouvir uns aos outros. É entender que se meu irmão não me lembra aqui, sentar à mesa e partir o pão é resultado daquele que tem comunhão. Então aquele que tem comunhão vai ter os ouvidos abertos para ouvir a necessidade daquele que toda noite senta ao seu lado para adorar a Jesus. Se nós queremos que Deus ele faça milagres, proezas e maravilhas, nós cremos, nós somos uma igreja que acredita na continuidade dos dons, das manifestações. Eu creio, porque nós vivemos isso. Ou alguém fala em línguas aqui pela sua própria vontade? Se fala, está na carne, não é? Mas olha aqui para mim, agora temos que entender: se nós queremos a manifestação de Deus, a glória de Deus sendo derramada de forma visível, palpável no meio da igreja, precisamos voltar a sentar à mesa e se importar com a necessidade um do outro. Glória a Deus. Sentar à mesa não é para criticar o irmão. Sentar à mesa não é para apontar o irmão. Sentar à mesa não é para julgar o irmão. Ah, pastor, mas também tem problemas. Tem, e esses problemas que precisam de uma análise mais crítica, aqueles que foram levantados para se fazer, como pastor. Mas olha aqui, aqueles que sentam à mesa, sentam para ouvir a necessidade uns dos outros e ajudar, porque o partir do pão começa entre nós, da glória a Deus. Então muitas vezes, irmãos, tem gente do nosso lado padecendo e a gente não percebe. Muitas vezes tem gente do nosso lado e a gente não dá uma credibilidade. Tem irmãos que não estão vindo à igreja. Em nenhum momento alguém chegou aqui e perguntou: pastor, fulano de tal não está vindo. Para por quê? Porque a gente vive o famoso outro evangelho. O outro evangelho que visa a suprir a minha necessidade. A gente está tão outro evangelho que a gente vai em busca da porta aberta, da cura. E não estou dizendo que você não pode buscar essas coisas, mas colocamos isso como um foco tão principal
principal? Que esquecemos de buscar poder, presença, quebrantamento, arrependimento, santidade. Aleluia, Deus. Eu comentei com os irmãos aqui que eu tenho um amigo meu, que ele ficou transtornado com a igreja que ele participa. Os irmãos falaram assim: vamos se ajuntar e fazer uma coleta para comprarmos e trocarmos ventiladores por ar-condicionado. A igreja toda ajudou. Lindo. Colocaram ar-condicionado. A igreja era grandona, aquele monte de ar-condicionado, que não é barato. Uma irmã precisava passar por uma cirurgia. O irmão já falou assim: irmãos, temos aqui uma pessoa que está enferma, precisa de uma cirurgia, vamos orar por ela. Aí aquilo mexeu com ele e falou assim: para colocar o ar-condicionado, a igreja se uniu. Agora, por irmão, a gente só ora. Então, volta aquilo que Tiago ensina sobre fé e obras. É uma fé que não dá o resultado que se espera, é uma fé morta. Aleluia, Porque Deus. há necessidade que precisa ser mirada e nós a desprezamos. Então, sentar à mesa é entender que nós precisamos ser cooperadores uns dos outros, ajudadores uns dos outros. A Bíblia diz que precisamos ser suporte uns dos outros. E suportar não é aguentar a chatice do fulano. Suportar é ser suporte. Sabe quando o carro fura o pneu e você precisa fazer a troca do pneu? Os irmãos têm que fazer a troca do pneu. A gente pega o que a gente chama de macaco, não é? E não é macaco a palavra correta, é uma popular, né? A gente levanta o carro para a gente poder ter acesso para trocar a roda. Olha aqui para mim, trocar o pneu, olha aqui para mim. Aquilo, suporte. Enquanto as pessoas estão com um processo de cura, enquanto os irmãos estão com um processo de restauração, nós precisamos aprender a ser suporte. Aleluia, Deus. É como aquele que está manguejando, quase caindo, e você vai como Simão Sirineu, que passa os braços de Jesus por cima do teu pescoço e o ajuda a suportar e a levar aquela cruz. Suporte. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 15. Abre a tua Bíblia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, para a igreja primitiva, para os primeiros irmãos, eles, vamos falar um pouco da nossa linguagem. Fizemos o culto da Santa Ceia pela manhã, só fogo e glória. Aí eles iam para o almoço, todo mundo. Não era só um grupinho X, era toda a igreja ia para o almoço. Aquele churrasco, bombar na churrasqueira, comecer na churrasqueira. Aleluia. Toda a igreja reunida. E qual era o assunto que tratava? Qual era a conversa dos irmãos? O partir do pão ali é literal, gente. Eles comiam. O partir do pão ali não era figurativo. Eles sentavam para comer juntos. Eles não apenas oravam juntos, eles comiam juntos, eles andavam juntos, eles tinham comunhão. Aleluia, Deus. Olha que não faz parte dentro do meu esboço aqui. Se eu não consigo ter comunhão com o meu irmão que está aqui, querido, como eu vou passar com ele a eternidade no céu? Se eu não consigo sentar do lado de alguém, aí uma irmã falou assim para mim: pastor, quando está falando sobre comunhão, pastor, você fala que tem que sentar do lado, mas tem gente que é muito chato. Aí eu falei assim: você também tem a sua chatice mesmo, assim a gente se suporta. Aleluia, Deus. O problema é que a gente sempre vê a falha do outro. Sempre é o outro que está errado, sempre é o outro que fez, sempre é o outro que desprezou, sempre é o outro. E nós? Aleluia. Hein? Então nós temos que entender que, olha aqui para mim, conviver não é fácil, é o é. Você tem a sua família, é mil maravilhas. Os irmãos, então, né, a gente é o mesmo sangue, mas é igual? Não. E quando era criança, brigava? Mas você ama. Se precisar, você ajuda. Aleluia, Deus.
Se acontecer alguma coisa, você sofre junto? Sofre. Comunhão. A gente tem que entender que ser igreja não é só falar em línguas, irmãos. O verdadeiro Pentecoste não manifesta, claro, vou falar, eu sou um pastor pentecostal, nós somos, não faz sentido eu estar numa igreja pentecostal, eu não creio nisso. Quem concorda comigo? A gente crê. Aleluia, Deus. Mas olha aqui para mim, mas a gente entende que aquele que fala em línguas, primeiramente aprende a amar. É, Deus. Aquele que tem o dom de discernimento, o dom da revelação, antes de tudo consegue enxergar a necessidade do outro. Aleluia, Deus. Quem está entendendo? Glória a Olha, Deus. Romanos capítulo 15, versículo 1 diz assim: mas nós que somos fortes, cadê os fortes? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós Mesmo. É pesado isso. Você que diz que é forte, você que diz que eu estou forte, então apenas ser suporte daquele que não está. E viva para agradar a Ele, não a você. Porque muitas vezes, tratando do meu agradar, eu não me importo com o outro. Eu estou bem. Vamos trazer o contexto material. Às vezes você tem um carro e você não quer que eu vá dar carona para aquele irmão que mora lá no sítio porque está chovendo. Quem está entendendo? Você tem que aprender, você que está forte, você que está suprido, você tem que aprender a ajudar o teu irmão que não tem a mesma força em qualquer sentido que seja. Então você vai para agradá-lo, mesmo que ele desagrade. O carro você lava depois. Quem está entendendo? Vamos lá, hoje é culto do quê? Doutrina. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 20. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de Comer. se tiver sede, dá-lhe de Beber. porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Querido, olha aqui para mim. Se uma pessoa, o teu inimigo, ela te maltrata, o que ela espera? Ela já fica na preparação de ter um ataque. Não, eu ataquei ele vai me atacar. Não é assim? Eu falei mal, ele vai me tirar satisfação. Só que a Bíblia fala ao contrário. Se o teu inimigo está com fome, dá de comer. Mas não é para dar envenenado, não. Aleluia, Deus. Dá de beber. Aí você vai amontoar a cabeça dessa pessoa brasas vivas. É como se fosse um travesseiro cheio de brasa. A pessoa vai ficar incomodada, vai ser confrontada pela sua atitude. Sentar à mesa é isso. É estender a mão para ajudar, é estender a mão para ouvir as necessidades uns dos outros, da glória a Deus. Glória a Deus. Um exemplo disso, José. José no Egito. Não é à toa, né? Ele era de Deus. Mas estava passando uma... E que provação! Começou dentro da casa. Diz a Bíblia que por causa dos seus sonhos e das suas palavras, os seus irmãos o odiavam. Claro, José ele tinha sonhos muito assim simples. Ele sonhava com o sol, com a lua e com 11 estrelas se curvando diante dele. Só isso. Pai, a mãe e os outros irmãos. Aleluia, José Deus. contou lá para o pai dele Jacó: eu sonhei com o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E os irmãos dele já entendeu: pai, mãe, nós que somos 11. Com um sentimento de inveja. Você conhece a história? Os próprios irmãos fizeram o quê? Jogaram José dentro da caverna. É Deus. Quando tiraram de lá, venderam para os medianos. Aleluia. Eu corri isso errado. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Chegou no Egito, foi posto na praça para ser vendido como escravo. Quem o vendeu? É Deus. Quem os vendeu? Os próprios irmãos. Na praça ele foi comprado por Potifar. Vai para a casa de Potifar, começa ali. Aleluia, Deus. Deus a graça, vira mordomo da casa, mas a mulher, abençoada não, né?
atribulada, colocou os olhos no menino, jovem, forte, bonito. Aleluia, Deus. Com ele. Mas ele escapa da aparência do mal. Há um momento em que ela força, ele corre. E eu acho interessante as palavras de José: eu não pecarei contra Deus, nem pecarei contra meu pai. Isso que é honrar pai e mãe. Eu não pecarei contra Deus e nem contra aquilo que meu pai ensinou, porque se eu cometer esse pecado, eu vou estar desonrando meu pai. Ele Aleluia, Deus. teve aplausos depois? Não, foi acusado de um abusador, vai para a cadeia. Na cadeia, interpreta 2 sonhos, pede para ser lembrado, mas é esquecido. Tudo isso porque os seus Aleluia, Deus. não gostavam dele. Só que a história muda. 13 anos depois está lá José interpretando o sonho de Faraó. Não apenas interpreta, mas traz a solução, sentado à mesa. Deus o honra, ele torna-se uma das pessoas mais importantes de todo o Egito. A fome, a fome chega na casa dos seus irmãos. E quem é que tem mantimento? O Egito. Quem controla os mantimentos? José. E quem vai buscar mantimento? Seus irmãos. Mas aquele que tem comunhão com Deus sabe que quando Deus nos dá poder, não é para ferir os nossos inimigos. Olha aqui para mim, Deus não vai dar poder para decisão enquanto no teu coração você tiver desejo de ferir ou de vingar. Aleluia, Deus. Se fosse outro falar, agora Deus me honrou. É, Deus. Os meus inimigos estão aqui diante de mim, vão ser envergonhados. José poderia ter massacrado os irmãos, mas ele não fez isso. Ele testa os irmãos para ver se houve neles arrependimento. E quando José vê que houve nele arrependimento, ele prepara um banquete. Traga o pai, traga as suas famílias, traga o sobrinho, traga as fazendas, traga todo mundo. E José chega e fala assim: porque não foi vocês, foi Deus que fez isso para que desse a nós o livramento da fome. Aleluia, Deus. Comunhão. Gente que senta à mesa não para vingar, não para falar mal, não para criticar, mas para buscar solução. Gente que senta à mesa não para dizer: mas você lembra lá do passado que você fez, e que se interessa se houve arrependimento e perdão, o assunto está encerrado há muito tempo. Aleluia, Deus. Se já foi resolvido na sala pastoral, foi posto o ponto final, não se toca, não se revisa, não olha mais para trás. Quem senta à mesa, senta para ouvir e para solucionar problemas e não para gerar mais problemas. Da glória a Deus. Então nós tem irmãos aqui que tem. Eu acho que a gente precisa levantar uma comissão de problemas urgentes na igreja. Pegar alguns irmãos, fazer uma reunião, começar a ouvir mais. É, Deus. Você sabia, há um tempo atrás, eu estava ouvindo o MC, mensagens cantadas. Eu estudava ainda. E o pastor Olival, ele falou algo que aquilo me intrigou. Eu nunca esqueci aquilo. De uma irmã que morava lá no Nordeste, na nossa igreja, e foi encontrada morta. Quando fazia todo o processo para ver que ela havia morrido, ela morreu de fome. Aí ele falou assim: cadê a River? Cadê os irmãos? A irmã, ela não tinha família, a vida dela era a igreja. Mas cadê a igreja? É, Deus. Então olha aqui para mim, gente. Nós precisamos. Preparando essa mensagem, eu pergunto: por que as pessoas hoje elas não conseguem mais se abrir? Por que as pessoas estão perdendo a confiança na igreja, nos crentes? Nós deveríamos ser um povo mais confiável da terra. Aleluia, Deus. Devemos ser um povo que as pessoas têm, qualquer um que chegar possa contar o seu segredo, seja ele qual for, sem ter medo de serem julgados. Mas hoje a fama da igreja, e quando eu digo igreja da forma geral, quem entende? Amém, Jesus. Porque tem que explicar, vai e fala assim: o pastor falando de Deus de amor, falando da igreja, por Deus geral, a igreja em geral.
independente das denominações. Hoje a fama muitas vezes é de fofoqueiros, caloteiros, difamadores, reúnem-se e fala do irmão, fala da irmã, fala de tantos, e vão se inflamando, aquela raiz de amargura vai se espalhando, e o resultado, não tem salvação de almas, não tem cura, não tem libertação. A culpa é porque não ora, a culpa é porque não jejua, a culpa é porque não santifica, a culpa é porque nós não se posicionamos na palavra de Deus como deveria. Essa é a culpa. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é culto de doutrina, vamos lá. Se alguém for na tua casa para falar mal, tenha toda a liberdade de falar assim: olha, eu te convido a ir embora. Uma vez teve um jovem, ele estava bastante comigo no começo, depois ele mudou a mente na visão dele, começou a querer debater muito comigo algumas coisas da doutrina, alguns costumes. Eu já sou bem claro, irmãos: se você congrega em Deus amor, que tem os costumes, você tem que viver aquilo, você escolheu aquilo, ninguém foi enganado. Concorda comigo? É ensinado como é. Se você quis participar desse ministério, você aceitou a forma da igreja ser. Não há por que ficar questionando depois. Para mim não faz sentido nenhum. Aí ele começou, eu precisava ir me afastando, eu afastei de vez. Aí uma vez ele chegou lá em casa, do nada, para mostrar o carro que ele havia comprado. E era exatamente igual o carro que eu tinha, um Corsa que eu tinha. Eu falei: meu Deus do céu. Aleluia. E já fazia um ano que não se falava. Falei, recebi ele ficou 2 horas, ele ficou 2 horas no portão, não entrou, quer água, trouxe água, não se convidei para sentar na minha mesa, não, porque ele começou a falar e começou a debater de novo aquilo. Eu falei: sentar na mesa para quê? Quem está entendendo? Aleluia, Deus. Se não for para resolver problemas, não vai sentar para fazer mais problemas. Se não for para trazer algo que edifica, não vai sentar para trazer coisas que arrancam de estrutura. Porque eu e você sabem qual o propósito que nós estamos. Olha aqui para mim: sentar à mesa é entender que na prática eu estou sentando para fazer o bem aos domésticos da fé. Aleluia, Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: conte comigo. E eu vou dizer, gente, tem gente que acha que sentar à mesa, ajudar alguém, é a gente dar dinheiro. Olha que bom se nós pudéssemos dar dinheiro. Mas nós podemos criar soluções, podemos orar e buscar a Deus um caminho. Quem está entendendo? Tem gente que não precisa do dinheiro, tem gente que precisa de um abraço, e a gente não se abraça mais. Tem gente que precisa apenas de um sorriso, e a gente não sorri uns para os outros mais. Tem gente que precisa sentir-se amada, e a gente não tem demonstrado mais esse amor. Aleluia, Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então sentar à mesa é tudo isso. Ore a Deus: Senhor, me usa para ser uma bênção na vida do meu irmão, como alguém também vai ser usado para ser uma bênção na minha vida. Aleluia. Dá glória a Deus. Olha aqui para mim: quem aqui já foi abençoado por causa de alguém que esteve presente na sua vida na hora da adversidade? Que foi lá, que fez, que lutou, que batalhou, que pegou no pé. Quem aqui você já ficou bravo com alguém que pegou no pé, mas hoje você agradece, porque se essa pessoa não fosse pegar no seu pé, você teria desfalecido? Quem aqui? Sempre tem. Sempre tem. Vamos lá. Dá glória a Deus. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu já tenho, assim que terminar essa série de mensagens, Aleluia. que sabe Deus quando vai terminar, irmãos, eu já tenho uma outra série de mensagens que eu já tenho várias no meu coração. Essas daqui eu já ministrei em Estado Jardim, mas eu quero trazer também aqui para o São Conrado. O tema da próxima série de mensagem é Deus, eu e meu temperamento. Porque tem gente que vai sentar à mesa, mas o temperamento não ajuda. É ou não é? Você já estava observando alguns irmãos, e eu falei assim, é uma coisa simples, e a pessoa, pelo temperamento da pessoa, ela faz um. Falei: meu Deus, controle esse Pedrão, Jesus. Aleluia, Deus.
E a Bíblia também fala muito sobre isso. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Olha assim: rogo você também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolai os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejai paciente com Todos. paciência. Tem gente que é meio desorganizado na igreja. Calma, tenha paciência. Em líderes de louvor, marca o ensaio, a metade não vem. Calma, paciência. Paciência, pastor. Tem gente que é meio sistemático. Todos nós um pouco alguma coisa. Mas tenha paciência. Então a igreja é um lugar que a gente aprende a ter paciência. Então Paulo está dizendo aqui aos irmãos: tenha paciência com todos. Sentar à mesa, resolver problemas, tenha paciência com todos. Olha para o irmão e fala assim: eu não sou fácil. Quem é que concorda que alguma coisa você não é fácil? Agora olha para eu falar assim: mas tenha paciência comigo. Aleluia, Deus. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Se vamos observar, a gente gosta de muita festa, né? E eu gostaria que os irmãos se envolvessem, gente. Sabe, é sentar à mesa, vamos ter um culto e ver, vamos fazer um coral. Por que não todo mundo participar? Por que não todo mundo dá ideia a se envolver? Não, eu não dou ideia porque ninguém me ouve. Quem disse? Para quem você levou? Que mesa você colocou? Chegou uma vez uma irmã falou assim para mim: eu tenho tantas ideias, mas eu não falo porque me disseram que o pastor não gosta de ideias. Eu falei assim: mas quem disse isso? Que mesa? Eu falei: que mesa você colocou? Você chegou para mim, ou você ouviu falar de uma coisa que... Eu falei assim: o que eu fiz na igreja? Ele falou assim: quando eu assumi aqui, eu não mudei nada. Não tirei ninguém da frente de nada. Não mudei culto nenhum. Ao contrário, tem ainda mais liberdade que você já tinha para trabalhar. O problema é que a gente coloca na mesa da contenda, na mesa de quem não está para edificar. Tem a mesa certa, é a mesa que o pão é partido para todos. Quem está entendendo? Aleluia, Deus. 1 Tessalonicenses 4,10 fala assim: porque também já assim o fazei para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Os irmãos em Tessalônica têm ajudado os irmãos da Macedônia, eles já têm ajudado. Então Paulo fala assim: vocês já estão ajudando. No versículo 9 fala do amor fraternal, enfim, da necessidade dos outros. Mas, ele fala no versículo 10: vocês já estão ajudando os irmãos da Macedônia. Mas eu exorto-vos, porém, a que ainda nisso continueis progredir cada vez mais. Paulo fala assim: vocês já têm ajudado, mas continuem fazendo cada vez mais. Vocês já têm ouvido uns aos outros, mas continuem fazendo cada vez mais. Vocês têm se amparado uns dos outros, continuem fazendo cada vez mais. Isso é sentar à mesa. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Vamos lá. Nossa, eu tenho aqui, acho que é 7 pontos. Está no primeiro ainda. Tem mais 2. Na prática, partir o pão é fazer o bem aos domésticos da fé. 2. Na prática, a partir do pão é comunicar-se com os santos as nossas necessidades. Sabe qual que é um dos maiores problemas hoje? É a falta de comunicação, ou uma comunicação errada. Às vezes nós, eu vou falar, a gente comunica as coisas para aqueles que não estão sentados na mesa, ou aqueles que não têm a autorização, a autoridade para resolver alguma coisa. E muitas vezes comunicamos para aquele que vai falar para o outro, sabe aquele telefone sem fio? Que você fala morango aqui, chega lá e abacate. Aleluia, Deus. Esses dias eu fiquei bravo. Chegou para mim algumas coisas que haviam acontecido, já tinham resolvido, e foi um transtorno, tudo. Quando chegou para mim lá em cima, eu falei: mas agora chega?
Não, porque fulano, Bertano, ciclano. Eu falei, mas quem é Bertano, Paulo, ciclano? Cadê o pastor? Viu aquele telefone sem fio de uma coisa simples. Quando chegou pra gente já era um embaraço. Aí só uma tesoura. Aleluia, Deus. Só no corte. A gente precisa aprender a comunicar, irmãos. Não é tentar adivinhar o outro, não, é comunicação. A Bíblia está dizendo em Romanos 12:13. Abre a Bíblia, Romanos 12:13. Você tem que aprender a se comunicar. Há uma necessidade, precisa de alguma coisa, está acontecendo alguma coisa está lhe incomodando, não está gostando de algo. A mesa é para sentar, partir o pão e se comunicar. Não, quero que Deus me revele, pare com isso. Querido, tem coisas que não há necessidade de Deus descer um anjo e falar: olha, minha filha está passando por fome. Gente do céu, aprenda a se comunicar. Não quero que, não, já tive uma experiência lá no jardim de um problema. Deus vai mostrar para você. Deus vai mostrar para você, pastor. Você sabe o que acontecer? Eu sei, então senta aí, porque Deus está te usando para falar. Essa história de Deus vai mostrar, a gente quer fazer contenda. Essa história de, não vou nem falar nada, Deus vai mostrar, é gente que quer fazer contenda, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho. Comunica, seja aberto. Só que saiba que a comunicação tem a quem se comunicar. A Bíblia diz, aos santos, não é para o ímpio. Gente, tem gente, vamos lá, hoje é quanto no quê? Doutrina. Ainda está aprendendo hoje, né? De terça tem gente que ainda sai falando, liga, mas tem gente que sai se meio que mancando. Aleluia. Mas olha, tem gente, a igreja ela tem problema, sim ou não? Sim. Muito. Aí você inventa alguma coisa na igreja que não lhe agrada, aí você chega lá na sua família, nos meio dos seus filhos que não são crentes, senta na hora do jantar e começa a falar mal do pastor, da irmã, do irmão, do ciclano, e seu filho só ouvindo. Aí você fala, vamos na igreja, não quero. Vamos para o culto, não quero. Aí vem pastor, meus filhos não querem ir para a igreja. Para que eles querem uma igreja que você lá comunica para eles algo ruim? Sabe que você tem sido o maior impedimento da salvação da sua própria família? Comunica para o vizinho, para o fulano, problemas que existem na igreja e sempre existiram, porque onde há homens há problemas. Então, olha aqui para mim, a comunicação precisa ser correta. Existe a mesa em que o pão realmente é partido, e é nesta mesa que nós sentamos, cheios do Espírito, e comunicamos as nossas necessidades. Aleluia, Deus. Quem está entendendo? Romanos 12:13, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: comunicai com os Santo. nas suas Necessidade. segui a hospitalidade. Vamos lá. Na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, o versículo fala assim: compartilhai o que você tem nas suas necessidades e assim cumprir a hospitalidade. Muitas vezes a gente interpreta que hospitalidade é você receber alguém na sua casa, a pessoa dormir lá, você preparar aquele café bom, né? Só que a Bíblia vai dizer mais, que hospitalidade vai mais do que isso. É você ouvir, é você comunicar, e é você fazer algo por alguém. É você suprir a necessidade com o que você tem ao próximo. Então, olha aqui para mim, se alguém está com alguma coisa, aprenda a se comunicar. Sentar à mesa é lugar de comunicação. Sentar à mesa é lugar para se ouvir. Sentar à mesa é lugar para ouvir e resolver problema. É onde você coloca o que lhe incomoda, o que está lhe atrapalhando, o que você precisa. Eu tenho uma experiência muito linda que eu carrego comigo. Quando eu assumi o Estado de Jardim, comecei pregando os cultos de terça, e em volta aqui, a igreja não estava. Aí, eu pregando a palavra, chegou um irmão para mim, que estava em comunhão, e falou assim para mim: estou aqui meu celular, pastor.
Quando eu abri, ele falou: está vendo que tem muita pornografia? Ele falou: eu enfrento essa batalha há muito tempo, só que eu preciso de ajuda, mas nunca consegui me abrir. Mas quando eu vi a mensagem, eu senti a necessidade de vir e comunicar. O que fizemos? Oramos, consagramos, buscamos ajuda, orientação, enfim, o irmão parou, venceu, voltou em comunhão, e ao que a igreja nunca soube, a igreja nem sequer percebeu, foi resolvido na mesa onde há comunicação. Aleluia, Deus. Na mesma igreja teve um caso de um irmão que chegou para mim e falou assim: eu tomo da ceia, mas ainda fumo maconha. Eu vim contar para o Senhor porque, movido pela palavra, senti a necessidade de comunicar. Me ajuda. O que eu faço? Jogo uma pedra, expulso da igreja, excluo do céu. Claro, há coisas que a necessidade de se afastar da ceia, sim, mas olha aqui, vamos resolver isso, vamos vencer junto. Vencemos, porque a mesa é para isso, gente. Se alguém chega para você contando alguma coisa, primeiro, ela confiou em você, e segundo, ela está pedindo ajuda. Quem está entendendo? Aleluia, Deus. E a gente precisa aprender a ouvir. Se você está passando, eu não estou dizendo que os seus problemas vão ser resolvidos do dia para a noite. Eu não estou dizendo que a igreja vai solucionar todos os... Ela não vai. Mas que ela vai orar, ela vai. Mas que ela vai buscar a Deus junto com você, ela vai. Mas que ela vai buscar uma solução, ela vai. E Deus é poderoso para abrir caminho na terra ao nosso favor. Aleluia, Deus. Gente, para de criar contenda. Por falta de comunicação, a gente cria contenda, inventa história, deduz. Isso só afasta-nos uns dos outros. Eu vou dizer, existe um problema de uma igreja que se afasta, é que nós somos seres interpessoais, ou seja, na caminhada cristã, nós precisamos um dos outros. Aleluia, Deus. Quanto mais afastado você estiver, mais fraco e vulnerável a Satanás você se torna. Por isso que sentar à mesa é onde nós comunicamos, onde praticamos a hospitalidade, onde compartilhamos o que nós temos com aquele que não tem. Tem gente que tem roupa que está estragando, mas não abre mão pelo próximo. Tem gente que todo dia no almoço, na janta, joga aquele monte de comida fora. E que erro! Hein? Você sabia que teve naquela mensagem que para um judeu um desperdício é um pecado? Porque eles interpretam que todo o dinheiro, toda a bênção material que nós temos foi dada por Deus. E jogar fora, você desprezar o que Deus lhe deu. Aleluia. Então, eu termino aqui, não terminei a mensagem, mas o horário não me permite mais continuar. Mas olha aqui para mim. Na prática, sentar à mesa é fazer o bem, primeiramente. Aleluia, Deus. Segundo, é comunicar-se com os santos as nossas necessidades. Olha para o irmão e fala assim: olha para o teu irmão e fala assim: eu te ouço. Pode falar. Amém? Amém, Jesus. Que Deus abençoe e que Jesus nos abençoe. Aleluia, Deus.